Olá, muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Terças Cósmicas, uma iniciativa da Universidade Livre de Educação Cósmica, Unicósmica. E que bom que você está aqui com a gente nessa conexão. Hoje é 12 de setembro de 2023. Nós estamos ao vivo pelo YouTube Unicósmica. Desculpa, a gente chegou um pouquinho atrasado, um pouquinho depois do horário, problemas técnicos já resolvidos, que bom. E agora a gente vai entrar no nosso programa de hoje, né? Que está muito legal. Na nossa edição de hoje fala novamente sobre casuística e a gente traz uma nova palestra do professor Flori Antônio Tasca. Ele traz um caso de contato muito sério que deu origem ao nosso Centro de Estudos Astaxerã, Exobiológicos Astaxerã, CEAS, e este é o tema que ele vai abordar hoje, exopolítica na obra de Paulo Fernandes. O tema de hoje conta a história do CEAS, né? Fala sobre o DNA do CEAS, foi quando tudo começou. Essa instituição é a mantenedora da Unicósmica, que é este projeto que você já conhece, que é um projeto educativo, a gente visa educar para novas consciências, a uma abertura maior de consciência, consciência cósmica, esse é o conceito que a gente traz dentro desse projeto, e a ponto da gente conceber o conceito cidadania cósmica. Não é isso, Ana Santos? Eu vou chamar a nossa coordenadora geral, Ana Santos, e ela é presidente do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã. Ana irá falar um pouquinho sobre a Unicósmica e a gente vai daqui a pouco trazer o nosso convidado. Ana, muito boa noite. Que Boa festa noite, hoje, hein? Cássia. Alegria demais a gente estar aqui Boa junto. noite, Cássia. Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos que ainda vão assistir também. Nós estamos vivendo um mês de setembro, que ele já é tão belo pelas flores, por tudo, né? E que também é um momento importante para a nossa instituição, que é o mês do nascimento da fundação oficial da nossa casa. Embora Paulo Fernandes tenha tido seu encontro em 2 de julho de 1969, em 70 ele começa a funcionar, e em 1973 oficializa a instituição. Então, são 50 anos de atividade e nós estamos dando prosseguimento à obra que Paulo Fernandes deixou. Então, com isso, depois veio a Unicósmica, que tem o SES como mantenedor, a mantenedora é o SES, e é esse trabalho de formação de cidadania cósmica, reconectando o homem com o cosmos e a natureza. Reconectando, porque nós já viemos conectados, e essa separação aconteceu, essa divisão aconteceu. Então, nós estamos nesse processo educacional de retorno. Mas eu não quero mais tomar o tempo, porque eu quero ouvir a obra de Paulo Fernandes, a exopolítica na obra de Paulo Fernandes, pelo nosso grande amigo especial, professor Tasca. E isso nos alegra muito. E eu disse para ele, eu estou tão feliz que eu quero ouvir. Eu não quero falar sobre, eu quero ouvir sobre, que é muito bonito a gente ouvir o que é que estão vendo nessa história de Paulo Fernandes, né? O resultado deste encontro tão belo que aconteceu e que deixou e que marcou, né? E eternizou a presença de Paulo Fernandes no nosso meio. Então, a nossa gratidão ao professor Tasca, a toda a equipe que aqui está, aqueles que estão cooperando nos bastidores, Jocélia, Andréa, todos em suma, trabalhando para o crescimento da nossa instituição. Então, meu namastê especial essa noite, uma boa noite, e vamos agora nos encantar com o caso de Paulo Fernandes. É isso aí. Pessoal, quem está chegando agora ou quem já chegou, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no YouTube Unicósmica. E se você quer conhecer um pouco mais da nossa história, então acesse o nosso site, vai lá, www.unicosmica.org.br. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar conhecendo e recebendo a nossa programação. E é isso. Agora, Ana, vamos lá chamar o nosso professor Flori Antônio Tasca. Ele é filósofo, educador e jurista, é especialista em exociências sociais, fundou e coordena o grupo ufológico Paraná, o PATOVNI,
e é autor do livro O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Ele ainda fundou também e edita a revista Cosmóveni. Professor Tasca, é uma imensa alegria estar aqui com o senhor novamente. Muito obrigada pelo aceite ao nosso convite e pela leitura do livro de Paulo Fernandes. Boa noite, Cássia. Boa noite, professora Ana Santos, a equipe aí da Unicósmica, o Josélio, a Andréia. Boa noite a todos os que estão acompanhando ao vivo essa transmissão e também bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que venham a ter contato com esse momento especial no futuro. Pessoas humanas e também, eventualmente, homens do espaço, pessoas do espaço, homens e mulheres do espaço. Iniciando, eu agradeço a oportunidade de estar novamente na Unicósmica com os votos do mundo de Vulcano, vida longa, próspera. Então, pessoal, foi realmente com muita alegria e muita honra que eu pude ter contato com este livro do Paulo Fernandes, gentilmente presenteado pela professora Ana, pelo Centro de Estudos, O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres. E eu até quero iniciar esta exposição já com uma conclusão, professora Ana, me permita colocar a carroça na frente dos bois? Esse livro é um verdadeiro manual que a humanidade deveria seguir para fazer acontecer esse momento tão sonhado, que é o encontro público, ostensivo e formal, a apresentação dessas outras humanidades em íntima comunhão com a nossa, desde a sua realidade para a nossa, o contato público, o contato inegável. Se a humanidade seguir os preceitos desse livro, isso irá acontecer antes do que possamos imaginar. E eu até também já vou, de início, deixar uma sugestão aqui para a Unicósmica, de realizar um curso todo fundamentado nesse livro. Porque, embora seja um livro, assim, curto, né, pequeno, rápido, ele tem aqui 150 e poucas páginas, a densidade da sua mensagem é passível de um grande desdobramento, de um aprofundamento temático realmente importante para que as pessoas se conscientizem de como pensam esses irmãos cósmicos a respeito do momento que a humanidade vive e da necessidade dessa rápida evolução agora, a fim de que possamos entrar numa nova fase da realidade planetária, da evolução do ser humano. Então, fica aí já esta, vamos dizer assim, percepção que eu tive da leitura do livro. Josélio, vamos iniciar a apresentação de slides, então? Eu preparei mais, pessoal, assim, uma leitura, na verdade, a apresentação de uma leitura da obra de Paulo Fernandes. Evidentemente, já me desculpem de antemão, se alguns elementos do livro foram deliberadamente deixados de lado para este momento. Por quê? Porque, por exemplo, em relação aos fatos, ou como se deu o contato de Paulo Fernandes com os homens do espaço, nomeadamente em nível físico, 2 deles, Aurix e o comandante Ashtar Sheran, há outros vídeos aí no canal da Unicósmica, há outras exposições, eu andei vendo uma delas, inclusive, que cumprem muito bem essa função, de ver como, né, inicialmente, Paulo Fernandes teve os avistamentos e como aconteceu o contato. Eu
tomo a liberdade, então, de delimitar esta apresentação mais às mensagens, propriamente. O que os homens do espaço transmitiram a Paulo Fernandes nesses encontros físicos e também por 8 mensagens telepáticas que foram transmitidas a Paulo e que compõem a segunda parte desse livro. É óbvio que aqui também já fica uma advertência, que nós vamos fazer algumas escolhas, alguns recortes apenas, algumas exemplificações dessas mensagens, porque, como eu disse logo antes, se nós formos aprofundar a reflexão sobre cada uma, nós temos que fazer um curso daí. Esse momento aqui de 1 hora a 2 horas de encontro, com a participação já dos nossos espectadores também, não permitiria tamanho aprofundamento, né? Então, eu vou fazer a apresentação de forma sintética e, tanto quanto possível, analítica, sob o ponto de vista da exopolítica, que é essa proposta, né? A exopolítica na obra do Paulo Fernandes. Mas quem foi Paulo Fernandes? Obviamente, eu não seria a pessoa mais apropriada a fazer uma apresentação dele, né? Talvez pudesse chamar a professora Ana para fazê-lo, mas, professora Ana, me permita eu tomar aqui alguns elementos do próprio livro para dizer quem foi Paulo Fernandes. Pode voltar, viu, Jocélio? Eu vou te avisando aí a hora que for para trocar o slide. Então, Paulo Fernandes, vida e obra. Eu tomo a liberdade de fazer a leitura, para quem ainda não conhece, de uma síntese biográfica, compondo aqui como um elemento pré-textual no livro, assinada pela Lúcia Maria Alves Dias Gomes. Então, baiano foi Paulo Fernandes, nascido aos 18 de janeiro de 1948, em Vitória da Conquista, e desencarnado em Salvador, no dia 6 de março de 1981. Paulo Antônio Landulfo Fernandes demonstrou durante toda a sua trajetória que seria alguém predestinado a executar uma tarefa na Terra. Espírito alegre, apesar de saúde frágil, jamais se deixou abater pelo desânimo. Ele foi escritor, poeta, pesquisador, conferencista e defensor de uma tese ufológica. Seguiu sempre uma linha esoterista. Em 17 de setembro, então vejam aí, né? Já daqui a alguns dias, hoje é dia 12 de setembro, de 1973, então há 50 anos, contando com a ajuda de alguns companheiros e de sua mãe, Maria Consuelo Landulfo Fernandes, fundava oficialmente o Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar-Sheran, instituição sem fins lucrativos de caráter filosófico, científico e espiritualista, tendo como objetivos estudar a pluralidade dos mundos habitados e a evolução das espécimes no universo, desenvolver entre seus filiados e difundir para os não filiados o regime ovo-lacto vegetariano e abstinência de vícios, divulgar os perigos das armas atômicas, implantar uma comunidade, praticar a verdade, a paz e o amor universais sem fronteiras, respeitando as leis vigentes no país. Realizou várias conferências entre o período de 1970 a 77, nas seguintes entidades ou sociedades espiritualistas: a Sociedade Espírita Teosófica, a Federação Universalista, o Círculo Esotérico, etc., dentre outros. Foi apresentador de palestras proferidas pelo general Uchoa, que dispensa também aqui com a apresentação, e participou de diversos congressos internacionais de ufologia, tendo sido promotor do primeiro simpósio de parapsicologia aplicada ao campo ufológico em 1980, na cidade de Salvador, Bahia. Numa entrevista em um dos jornais de maior circulação de Salvador, expressou assim o seu pensamento. Então, vejamos qual a síntese do pensamento de Paulo Fernandes. O estudo da ufologia há muito tempo deixou de ser motivo de brincadeiras e menosprezo. Além disso,
O elevado número de casos verificados e comprovados de aparecimento de discos voadores vem confirmar a tese de que não estamos face a nenhuma alucinação ou excesso de imaginação. Os discos voadores existem mesmo, eu já os vi diversas vezes. Paulo Fernandes não mediu esforços para investigar e divulgar a verdade sobre os discos voadores e seus tripulantes. Por isso mesmo, quando se colocou a serviço do bem, não se deixou dominar por interesses materiais. Nobre, pois, é a tarefa de todo aquele que se dedica a propagar o bem, granjeando auxílio do imponderável das altas hierarquias sob a égide do Cristo Jesus. Então, assim é a síntese biográfica do nosso referenciado, de cujo pensamento vamos não só apresentar, mas também tecer considerações. Eu poderia, igualmente, aqui fazer referência ao prefácio da grande matriarca da ufologia, Irene Grande, ou então do texto escrito pelo próprio general Uchoa a respeito do autor deste trabalho. Mas, isso eu vou deixar para que os leitores futuramente tomem contato, eu prefiro destacar ainda como um elemento pré-textual a apresentação trazida por ninguém menos do que um homem do espaço, Setum Shinar, que enviou telepaticamente um texto para o nosso amigo Raimundo Santos no ano de 1986, referindo-se não só ao autor, mas também à sua obra. Passa lá para nós, então, Jocélio, por favor. Apresentação por Setum Shinar. É um texto de 3 páginas, no qual há uma referência aos humanos como os amados irmãos de Shan. E nós verificaremos que Shan é um dos nomes atribuídos ao planeta Terra. Então, por meio dessa mensagem, o nosso irmão do espaço indica a leitura e alerta para que no decorrer da leitura os leitores compreenderão a missão sob a responsabilidade de Ashtar Sheran e de todo o seu staff. Missão essa que deverá acontecer totalmente nos próximos anos. Significa dizer que este trabalho ainda está em vias de realizar-se por completo. O encontro retrata que mais um ser humano no planeta Terra contatou conosco. Qual encontro? O encontro de Paulo Fernandes com os homens do espaço. Ele faz uma advertência sobre o ceticismo, faz uma referência direta ao Paulo e diz que o escopo dos homens do espaço, o nosso escopo, porquanto é ele que escreve, é este: restabelecer o plano divino sobre a Terra e proporcionar a paz sem fronteiras e o amor em todos os corações. Então, a mensagem é riquíssima, pessoal. Lá pelo meio, despertem, homens da Terra. Despertem para a necessidade dessa transformação, dessa tão decantada reforma íntima, individual e no âmbito coletivo também, a fim de que a humanidade possa galgar um novo patamar no palco universal. Então, vejam que legal, né? Um desses irmãos que originalmente habita esferas espirituais superiores vem a dar uma contribuição direta para a nossa compreensão a respeito da mensagem, da missão, dos propósitos que a humanidade deve também encarar, encarnar, realizar.
Pois bem, Josélio, por favor. 2, como eu disse, foram os extraterrestres, alienígenas, homens do espaço, irmãos cósmicos que Paulo encontrou fisicamente. Aurix e Ashtar-Sheran. Então, conforme se desenvolve o relato dos fatos acontecidos por parte do autor, embora não se refira em primeira pessoa, ele faz o relato como se estivesse aludindo a outrem, mas era a si próprio, nós vamos encontrar o primeiro encontro com Aurix. E nesse encontro, Paulo formula uma série de questões que são submetidas ao juízo e à resposta deste nosso irmão que compõe o staff, compõe a equipe, compõe a tropa do comandante Sheran. Como lendo a sua mente lhe respondeu. Então, uma primeira referência que eu gostaria de chamar a atenção é essa, né? Porque nos 2 encontros com entidades físicas, entre aspas, os nossos irmãos manifestaram a capacidade da telepatia no sentido de ler a mente, saber o que a outra pessoa está pensando, né? No caso, o interlocutor, o contatado, Paulo Fernandes. Se você quer saber se somos bons ou não, mentalize a imagem daquele que os terrestres reverenciam como o supremo mestre. E já inicia esse encontro com um recado muito claro. A quem servem os homens do espaço? A Jesus, o governador, não apenas planetário, mas de todo o nosso sistema solar. Então foi quando Paulo Fernandes pensou em Jesus e Aurix lhe afirmou: estamos ao lado dele e o respeitamos. O diálogo é riquíssimo e eu destaquei uma outra passagem deste diálogo que me chamou muito a atenção, porque é uma síntese de todo conhecimento religioso. Saímos de Deus puros e inconscientes para retornarmos puros e conscientes. Vejam que maravilha de síntese. Então, toda a jornada evolutiva do espírito, segundo a doutrina espírita, nascido simples e ignorante, é justamente tomar consciência do eu sou, da sua própria integração, ou da busca, como outros querem, porque daí vem mesmo o nome de religião, né? Na busca da divindade suprema, do arquiteto dos mundos, do divino criador. De modo que esse diálogo é essencial e também não trata de apenas coisas etéreas ou metas espirituais, mas de alguns aspectos que para a exopolítica são bastante interessantes. Por exemplo, quando Paulo Fernandes questiona Aurix a respeito dos regimes econômicos vigorantes no planeta Terra naquele momento. O capitalismo e o chamado, entre aspas, comunismo. Questionando justamente qual seria o melhor, na opinião dos homens do espaço. Ao que Aurix disse que, em razão da possibilidade da livre profissão de fé, melhor talvez seria, naquele momento, o regime ocidental, sob a liderança, de certo modo até hoje, dos Estados Unidos, porque o regime soviético, na ocasião, era bastante repressor em relação
a profissão religiosa. Então, esse foi um critério que a Aurix escolheu para pontuar nesse sentido. Entretanto, aqui eu quero chamar a atenção. Ele disse, nós temos o sistema comunitário, porém, nada tem a ver com o comunismo terrestre. E eu até já comentei em outro encontro nosso que desejo fazer um estudo mais aprofundado a respeito desta temática. Por quê? Porque as pessoas confundem o conceito de comunismo com o de socialismo que vigorou na União Soviética e em outros regimes durante a história da humanidade. E o conceito filosófico, a ideia última de comunismo, não tem nada a ver com isso. E pelos estudos da ufologia, nós constatamos que outros mundos mais evoluídos, como, por exemplo, a Carte, onde Arthur Berlet foi levado e permaneceu durante 11, contando com ida e volta, né? Permaneceu lá no planeta Carte por 9 dias, não vive sob um regime semelhante a esse capitalista que nós temos aqui no planeta Terra, do salve-se quem puder, principalmente, né? Mas vive um regime comunitário, tal como a Aurix diz a Paulo Fernandes nesse momento. Também, se nós remontarmos 4 anos antes, ou 2, foi 56, acho que foi, né? O caso Antônio Rossi, que foi levado igualmente a um outro planeta e lá pôde constatar, né, que a estrutura econômica da sociedade era igualmente comunitária, ou seja, não havia propriedade privada propriamente, todos desfrutavam de tudo, todos tinham acesso aos recursos necessários para uma vida digna e todos contribuíam também com a sua parcela de trabalho para a comunidade. Então, dentre outros aspectos que podem ser destacados nesse trecho, inclusive foi Aurix quem disse para Paulo Fernandes que no futuro o Brasil será o berço, que será vamos dizer assim, deixa eu pegar as palavras certas aqui, né? Abençoadas sejam as terras do Brasil, futuro berço da humanidade, né? Onde deverá funcionar o governo central de todo o orbe e servirá de sede da Irmandade Planetária em seu orbe. É um ponto que nós vamos tratar logo em seguida também, que tem a ver com a exopolítica e que está aqui na obra de Paulo Fernandes a respeito da necessidade, no próximo passo da evolução, quando acontecer o contato público ostensivo e formal, de se estabelecer um governo único sobre o planeta Terra. E a sede desse governo será aqui no Brasil, diz Aurix. Então, aqui tem toda uma leitura assim, da realidade, embora seja um diálogo relativamente curto, né, mas muito denso. Agora, mais denso ainda foi aquele que Paulo teve com o comandante. Passa para nós lá, Juscelia, por favor. O próximo, Astacheran encontra Paulo. Então, o primeiro encontro foi com alguém da equipe de Astacheran. Mas ele já havia anunciado o desejo do comandante em encontrar Paulo. E foi o que aconteceu. Então, na sequência da exposição, nós temos o aparecimento do comandante, ladeado por outros oficiais, possivelmente encarregados de sua segurança, ou, enfim, seus imediatos, seus assessores, vamos dizer assim. Ele se apresentou a Paulo com a clássica palavra Pax. Então, é a paz. Pax. Eu sou Astacheran. Antes, Paulo descreve, né, como ele se apresentou fisicamente, a sua compleição corporal, suas vestimentas, etc. E logo em seguida, então, começa um
diálogo entre eles, principalmente com Asta Sheran, primeiro buscando tranquilizar o seu interlocutor e depois deixando uma breve, porém muito densa mensagem e a recomendação final de que fosse fundado este Centro de Estudos Exobiológicos, cujo nome, então, Asta Sheran, foi dado por Paulo em homenagem ao grande comandante. Então, uma das passagens que me chamou a atenção, também por conta da comunicação interespécies, foi essa de Asta Sheran dizer: escuto o vosso pensamento e vejo o vosso pranto. O que significa escuto o vosso pensamento? É que, embora quiçá pudesse ter sido utilizada a semiótica para a comunicação naquele momento, para os homens do espaço, para o comandante e toda a sua tripulação, a capacidade de ler mentes é inerente ao seu ser, a telepatia. E ele, então, faz também aquela advertência para que a humanidade, coletivamente, e cada um de nós humanos, né, possamos romper os grilhões de nossa ignorância espiritual. Porque toda a mensagem que nós vamos decodificar em parte de agora em diante, nesse nosso encontro, tem um cunho espiritual, embora dela derivem também consequências políticas, consequências éticas, principalmente, consequências jurídicas e assim por diante. Por isso que eu disse para a professora Ana que a densidade desse livro mereceria até o desdobramento em um curso, no mínimo um seminário, né, para discutir profundamente cada passagem desse magnífico trabalho. Então, eu vou até passar adiante esse encontro que Paulo teve com Asta Sheran, porque eu considero mais importante nós destacarmos o conteúdo das mensagens recebidas por Paulo via telepática, ou como gostam de dizer hoje, por canalização. Juscelia, pode passar o próximo, por gentileza? Então, eu fiz um apanhado das mensagens, uma leitura crítica das mensagens, e vou rapidamente apresentar cada uma delas, deixando, então, para um momento seguinte, uma reflexão aprofundada sobre certos tópicos destacados, ou derivados, ainda que seja, dessas mensagens. A primeira mensagem que consta do livro, então a ordem pela qual eu apresento aqui é aquela mesma ordem que está no livro, tá bom, pessoal? Então, Pax, ou paz sobre todas as fronteiras nos universos do Criador. Vejam o que dita a mensagem dos homens do espaço ao nosso contatado Paulo Fernandes. É chegado o momento de grandes transformações morais, intelectuais, espirituais e geográficas no orbe para toda a humanidade. Vós precisais conscientizar-vos cada vez mais de que tudo é lei neste universo e em todos os universos. Nada há fora da lei, nada há fora da lei. Vejam que só essa frase já faz a gente pensar muito, né? Tudo é lei, mas que lei é essa? Já vamos fazer uma reflexão, então, em torno disso. Neste universo e em todos os universos. Significa dizer que a física moderna postula a existência dos universos paralelos, dimensões paralelas, mundos paralelos. Até o famoso físico Michio Kaku tem um livro chamado
mundos paralelos. É fascinante você verificar que essa concepção também vem daquele que, de alguma maneira, vive num universo paralelo, Ashtar Sheran, que habita mundos em dimensões superiores e que, num dado momento aqui do livro, né, ele relata ter a capacidade de adaptação corporal, de adensamento, ou seja, de materialização, né, mas a sua essência não é material como nós conhecemos aqui, dado que não habita num mundo de nossa dimensão grosseira. Aí, claro, né? Mas de onde vem Ashtar Sheran? Está escrito aqui no livro, faz uma referência a Alpha Centauri e a um planeta chamado Metária. Mas nós não sabemos exatamente, né, se esse planeta compõe o universo material da terceira dimensão ou de alguma outra dimensão superior. O fato é que isso não importa também. Importa pouco, melhor dizendo. Tanto quanto importa pouco saber sobre as naves. O que importa realmente é saber qual a mensagem que esses irmãos têm para a humanidade. Então, essa mensagem é muito poderosa e não destoa em nada da essência da mensagem deixada por Jesus. Pelo contrário, a confirma, até porque em muitos momentos da obra declara-se que o comandante realmente, né, de toda essa missão é Jesus. Ashtar Sheran, então, como um comando superior de frota, de proteção, de defesa, e faremos uma referência a isso depois, então, porque isso tem a ver também, e diretamente, com a exopolítica, é um oficial, vamos dizer, graduadíssimo, entretanto, sob o comando do grande mestre. Então, por exemplo, orai e vigiai, e que as vossas mentes estejam sempre limpas, alegres e receptivas. Sentimos-nos envergonhados ao ver, não digo a todos, porém a muitos, os humanos ele está se referindo, né? Intoxicados com tabaco, com álcool, que tão grande mal vos fazem também. Então aqui há toda uma recomendação para que a humanidade, ou o ser humano, o indivíduo humano, se purifique, inclusive fisicamente, deixando de lado essas substâncias, segundo a mensagem, que tão mal, e nós sabemos muito bem, que tão mal causam ao ser humano. Tá? Então, há outras recomendações alusivas a costumes aqui, inclusive a sexualidade, algo que hoje até pode causar certo estranhamento de alguns, dado que o mundo moderno é bastante liberal em relação a isso. Diz respeito essa mensagem também aos cuidados que nós devemos ter com as nossas crianças e muitas outras coisas, mas eu vou destacar uma passagem dessa mensagem de número 1, que tem a ver diretamente com a exopolítica. Os planetas estão preparados para que o grande irmão cósmico, chamado Terra, Shan, Gordon, não importa o nome que vós deis, retorne à família sideral da paz. Isso tem a ver diretamente com a exopolítica, como nos mostra o fundador desta protociência, vou dizer assim, ou desse campo filosófico, campo de especulação, chamado exopolítica, que é o Alfred de Webre, cujo livro a respeito de exopolítica, o seu primeiro livro a respeito disso, publicado no ano 2000,
se refere justamente à quarentena a qual o planeta Terra está sujeito, está submetido. Então, o livro todo é no sentido de mostrar, exatamente como diz também aqui a obra de Paulo Fernandes, que a humanidade deve se preparar para o encontro público, formal, ostensivo com raças alienígenas e deve se preparar para poder retornar a uma comunidade estelar. Daí ele corre que em algum momento, ninguém explica muito bem isso eu não vi aqui no livro do Paulo Fernandes, tampouco no livro do Hebreu, tampouco em qualquer outro, mas isso porque também eu conheço pouco, né? Porque deve existir até alguma explicação do porquê teríamos sido alijados dessa comunidade estelar, a qual talvez, então, segundo esse postulado, no passado a Terra participou. Mas o que é que a mensagem nos diz? Que os planetas superiores, aqueles que já estão integrando uma federação ou confederação, e aqui é um outro assunto essencial também para a exopolítica e não está diretamente referido, está até sugerido nos textos, nas mensagens contidas neste livro, mas que é de suma importância para o futuro da humanidade, para a chamada exopolítica. Josélio, vamos à mensagem do número 2? Tudo é lei no universo. Já havia referência antes aqui na mensagem número 1. Sabei que Deus é amor, a lei é amar indistintamente a todos os seres. Pessoal, então essa segunda mensagem é curta, tem apenas 2 páginas, mas ela está também na essência da compreensão que nós devemos ter do convívio interespécies no âmbito cósmico, seja em um determinado universo, no caso o nosso aqui mais adensado, mais material, ou em outros. A que lei ele se refere aqui, ou a mensagem se refere? Obviamente a lei natural, ao justnaturalismo, como é chamado, aquela lei que independe da vontade das criaturas, porque ela emana direto do Criador. E que deve espelhar, tanto quanto possível, o chamado direito positivo, juspositivismo, que são, ou que é constituído das normas, das leis elaboradas pelos humanos para os humanos. Então, todo o conjunto de regras que normatiza, que regulamenta, né, que estabelece critérios de relacionamento intersubjetivos aqui no planeta Terra, constitui o chamado direito positivo. Porque decorre naturalmente da exopolítica quando acontecer a necessidade de um relacionamento entre as espécies, haver também responsabilidades jurídicas, normas legais, a fim de coibir a prática de atos considerados atentatórios à ética e, portanto, também, em certas circunstâncias, as normas jurídicas. Então, a lei natural deve inspirar a lei humana e a lei de outras raças também. Mas a mensagem claramente se refere à lei divina, à lei natural, aquela estabelecida pelo supremo árbitro dos mundos, pela própria natureza. É claro, aí entram as leis da física, da química, da biologia, mas também as leis éticas, ou um preceito ético, um caminho a que todas as criaturas devem se sujeitar. Ok? Vamos para a mensagem número 3, Juscelio. Então, agora, toda vida é sagrada. E aqui entra outro ponto essencial da exopolítica, que é a questão atômica. Essa está na essência
de muitos postulados da ufologia, de muitas situações que envolvem a manifestação ufológica, a mais evidente é OVNIs sobrevoando bases nucleares, desativando artefatos, né? Impedindo, vamos dizer assim, o uso dessas armas para aniquilar os próprios seres. Então, aqui na mensagem de número 3, todos os seres também, sejam eles quais forem, têm direito à vida. Há uma advertência para que não se pratique caça desnecessária. Os animais também têm direito à vida. As explosões ou as experiências atômicas desequilibram a harmonia da natureza. E aqui, obviamente, não se está apenas com um olhar sobre o planeta Terra, como também a outros mundos de nossa e de dimensões paralelas, por igual. Então, por exemplo, esses dias eu tive a ocasião de fazer uma exposição aqui na Unicósmica também sobre o caso de um primo distante, Antônio Nelson Tasca, e o primeiro aspecto destacado por Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, foi justamente em relação à ameaça atômica. E há, no campo da casuística ufológica, uma riqueza enorme de advertências a respeito disso. Não poderia ser diferente em relação aos homens do espaço, aos nossos irmãos cósmicos. Peraí, calma. Tem aqui ainda na mensagem do número 3 uma parte bem importante. Eu já estava olhando para o número 4, mas devemos lembrar do que foi destacado ao final da mensagem. Que o amor, a prosperidade, a fraternidade façam com que desapareçam as fronteiras de vosso orbe. Vou repetir. Desapareçam as fronteiras de vosso orbe. Essa é uma mensagem direta de Ashtar Sheran. Está declarado aqui no livro, embora outras não tenham diretamente a autoria, né? Então aqui, onde só a paz possa reinar, onde só a prosperidade habite, para num amanhã vós orgulhosamente serdes parte da espécie humana de vosso orbe e possam ser chamados conscientemente de humanos. Então, o destaque é justamente para o desaparecimento das fronteiras nacionais, para um governo mundial, porque, como eu já tive também oportunidade de tratar outras vezes aqui na Unicósmica, para que no âmbito humano, um Estado seja reconhecido como tal na comunidade internacional, é preciso haver um território, um povo e um governo. Então, um planeta ou uma raça, no caso da humanidade, ser reconhecida como uma entidade autônoma perante uma federação de planetas, uma comunidade estelar, me parece que podemos fazer tranquilamente essa transposição conceitual também. Será preciso um território. Qual território? O planeta Terra. Amanhã ou depois, quem sabe, nós possamos considerar como nosso território também a Lua, Marte, outra parte do sistema solar. Não sei, fica só também uma reflexão. Um povo. Qual povo? A raça humana. E um governo. Qual governo? Não tem governo. Mas, como eu destaquei num outro momento também, desde 1958, com aquele artigo do professor Haroldo Valadão a respeito do futuro da humanidade, parece até profetizando muito do que está aqui no livro do Paulo Fernandes e muito do que foi desenvolvido, ou está sendo desenvolvido ainda agora, pela exopolítica. No planeta Terra, carecemos desse organismo internacional, porque a ONU é um arremedo do que poderia ser, e poderá ser também. Quem sabe aí, ou algum outro organismo semelhante, que venha se estabelecer aqui no Brasil, na sede
na futura sede da fraternidade mundial, planetária, né? Então, isso é ainda uma carência. Vamos para 4, então, Juscelio, por favor. Mensagem do número 4, visões. Essa parte é muito bonita, pessoal, porque de algum modo Paulo Fernandes foi levado a ver não só o nosso planeta Terra, ver mentalmente, mas ele teve mais de uma visão nesse momento a respeito de mundos alienígenas, de cidades. São cidades estranhas. É como se fosse uma harmonia total. Não há termos de comparação. Construções como se fossem de vidro e de cristal. Gente, coisa de outro mundo, realmente. E foi levado, inclusive, a ver outras galáxias. Imaginem que experiência fantástica Paulo teve nesta ocasião. Aqui não consta a data em relação à mensagem, mas é uma mensagem bastante longa essa. É uma mensagem bastante rica, que trata da necessidade de separar o joio do trigo, os lobos das ovelhas, tal como no Evangelho de Jesus também é advertido, porque é chegado o momento dessa separação. Aqueles que estão vibrando na sintonia do amor poderão continuar no planeta. Outros serão chamados a outras missões. De modo que é uma mensagem assim muito importante. Ela termina com: praticai o amor cósmico sem fronteiras. De modo que, com certeza, imagino eu, foi talvez uma das mensagens mais especiais que Paulo recebeu depois das visitas físicas presenciais de Aurix e Ashtar-Sheran. Podemos passar para o número 5, então, Juscelio, que é uma mensagem muito curta. A 5 é um ultimato. Eu deixei o termo em latim, ultimatum, que é justamente o que abre aqui a mensagem 5. Atenção, irmãos da Terra. Em nome do governo de Andrômeda e Canopus, o Supremo Comandante envia até vós o seguinte ultimátum. Meus irmãos do lindo orbe, deveis, em nome dos céus, parar com as experiências cada vez mais maléficas para vós mesmos, ou seja, parai o mais urgente possível com as experiências bélicas, ou ireis em breve presenciar terríveis sofrimentos causados com as vossas próprias mãos. Não duvideis que, se não fosse um poder supremo de amor, já a estas alturas dos acontecimentos, tereis sentido os efeitos bem avassaladores do vosso próprio magnetismo embrutecido pelo desamor entre os povos, quando deveríeis aproveitar para amar-vos uns aos outros, como foi ensinado. Que a paz se faça sem fronteira. Então, esta foi uma mensagem recebida às 2h30 da madrugada do dia 2 de agosto de 1977. Um ultimato. Vamos para 6, Juscelio? Parai. Opa, não. São chegados os momentos. Eu até deixei no plural, justo como está aqui na primeira frase da mensagem número 6. Começa com uma expressão que permeia todo o livro, Jai. Jai. E eu fui pesquisar, porque no livro não se explica propriamente o significado, mas parece que tem a ver com algo que os Klingons da ficção científica de Star Trek chamam de Qapla', uma palavra que indica a vitória, a superação. Jai. Agora,
eu quero dizer-vos dos momentos que são chegados. Então, aqui há uma série de recomendações ao ser humano em relação a esse momento de inflexão, a esse momento de transformação, de metamorfose coletiva, planetária, que poderá ou que levará, inexoravelmente, creio, a partir de todo o contido no livro, nas mensagens, a humanidade a alçar um novo patamar evolutivo. Então, por exemplo, necessário é que haja transformações em vós, internamente, conscientizando-vos do amor divinal que há latente em cada um. É necessário que vós tomeis consciência de tudo que possais aprender. Tomeis consciência de que o amor ainda é o único medicamento capaz de salvar a humanidade. E por aí vai. É uma mensagem muito especial, pessoal, muito legal mesmo. E eu chamo atenção aqui para a utilização de uma expressão, né? Muitos de vós nos chamais de extraterrestres. Para nós, vós seríeis também extras, não? Entenderam? Para eles, nós somos, em relação ao orbe deles, os extras. Ou quando a humanidade, não vai demorar muito, começar a conquistar, ou conquistar é uma palavra errada até, né? Mas a visitar, talvez conquistar mesmo, né? Não sei, outros mundos, por exemplo, quando nós alcançarmos algum mundo habitado por uma humanidade mais primitiva, ou mesmo no nosso nível tecnológico, ou mesmo superior, quiçá, em relação a eles, nós seremos, então, os estrangeiros, os alienígenas. De modo que a mensagem do número 6 é muito especial nesse sentido também, e termina com a seguinte advertência: caminhai firmes, conscientes e em paz, discernindo sempre a sombra da luz, o puro do impuro, e tendo na vossa consciência a frase: amai e sereis salvos. Número 7, Juscelio. Número 7, a mensagem é quase que um poema, vamos dizer assim. E eu destaquei o caminhai. A cada passo, a cada instante, e vibrai uníssonos com o Criador. Obviamente que a mensagem se refere à caminhada evolutiva, ao despertar. Aquela caminhada que Aurix se referiu antes. Saímos de Deus puros e inconscientes para que um dia retornemos a eles puros e conscientes. E a oitava e última mensagem: parar, pensar, meditar. Aqui é chamada a atenção, numa mensagem super curta também, para que nós pensemos nas coisas que nos rodeiam e que na lida diária nos passam desapercebidas. Por exemplo, o sorriso de uma criança, o desabrochar de uma flor, e assim vai. É uma mensagem de internalização, vamos por assim dizer. Então, essas são as 8 mensagens que estão classificadas aqui na segunda parte do livro. Tem mais na terceira parte também. Eu vou pedir ao Juscelio que passe o slide, isso, no qual é apresentada a tese que Paulo Fernandes defendeu no primeiro Encontro Nacional de Teses Ufológicas, Rio de Janeiro, em 1979. Então, nessa tese, pessoal, ele primeiro apresenta conclusões e pesquisas do Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran. Então, ele inicia
com as conclusões de que os discos voadores são veículos extraterrestres, que os seres parasolares são excepcionalmente telepatas com um sistema de propulsão avançadíssimo, e por aqui vai. Então, ele faz, assim, uma série de enunciados a respeito das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Centro de Pesquisas Exobiológicas, para depois ele tratar também do trabalho que se faz de preparação para o contato. Por quê? Partindo do pressuposto que um contato sem essa preparação, sem esse processo educativo, poderia causar traumas, poderia causar problemas para a humanidade. Então, vamos lá, só destacando, assim, alguns momentos. A maioria dos veículos que aqui nos visitam são tripulados ou são dirigidos de bases ou plataformas que orbitam a determinada distância do planeta Terra. E com isso, tomam os seres extraterrestres ou extrasolares conhecimento do desenvolvimento tecnológico e espiritual da humanidade terrestre, esperando apenas um momento próprio para se apresentarem com dignamente aos terrestres. Vejam que interessante. Enquanto na ficção científica, por exemplo, nós temos em Jornada nas Estrelas um critério tecnológico. Quando a humanidade atingiu a capacidade de viajar além da velocidade da luz, então, quando o ser humano inventou o chamado motor de dobra espacial, foi que os vulcanos, então, pelo protocolo, pelos critérios, pelo princípio da não interferência, talvez, que depois se tornou a primeira diretriz da frota estelar, eles se sentiram autorizados a uma apresentação pública. Já aqui, os nossos irmãos do espaço nos indicam outro critério, diferente. Não é o critério do desenvolvimento científico ou da descoberta tecnológica, do aperfeiçoamento técnico. Não. É justamente... Aqui, claro, ele se desenvolve, ele menciona também, né, desenvolvimento tecnológico, mas de todo o contexto da obra é principalmente o aperfeiçoamento moral, ou como eles dizem, espiritual. Isso por quê, pessoal? Então, mais um trechinho. Isso porque uma descida imediata e sem um longo preparo para uma tomada de contato com os líderes da humanidade terrestre poderia trazer prejuízo tecnológico e espiritual, pois haveriam de mudar os conceitos de todos os povos, quer no campo da ciência, quer no campo da religiosidade, havendo, portanto, uma revolução de conceitos ortodoxos, tão arraigados nas mentes dos terrestres, que sofreriam, em muitos casos, um abalo psicocientífico e espiritual, com a queda repentina de tantos conceitos que iriam por terra em tão pouco tempo. Por tudo isso, o contato está sendo preparado gradativo e prodigalizadamente. Opa, bota pródigo nisso, né? De acordo com a percepção moral, intelectual, psíquica e espiritual de cada um. Repetindo, está sendo preparado de acordo com a percepção moral, intelectual, psíquica e espiritual de cada um. Então, vejam que importante esta tese do Paulo Fernandes. Aí segue tratando de veículos espaciais, faz referência a várias construções, monumentos antigos, como tendo sido construídos com auxílio, essa é a famosa antiga tese dos deuses astronautas, que começou com Erich von Däniken lá, mais ou menos nessa época, né? um pouquinho antes até, foi sistematizada por von Däniken, depois foi referida também por Zeharia Sitchin, dos alienígenas do passado. Aí Paulo Fernandes lembra, em 1948, quando Orson Welles narrou A Guerra dos Mundos, e quem ligou o aparelho de rádio
no meio da transmissão, realmente acreditou que a Terra estaria sendo invadida por marcianos? E disso decorreu suicídios, pânico geral. Então, ele faz todo um apanhado nessa tese ufológica da necessidade da preparação para o contato, de qual seria a agenda alienígena, de acordo com diferentes raças. E o que eu achei muito interessante, viu, professora Ana, que ele canta a bola daquilo que viria a ser a minha tese também, o paradigma alien. Por quê? Faz referência expressa à necessidade de uma revisão de conceitos na ciência atual. Então, vou chamar aqui a atenção para um trechinho. Deverão, como já dissemos, as autoridades ir reformulando a ideia de que somos o único planeta com privilégio do Homo sapiens, como na era ptolomaica, em que se dizia que a Terra era o centro do universo, e esse erro foi corrigido por Copérnico e Galileu. Assim também, na atualidade, devemos reformular os conceitos no advento da nova era. É exatamente essa a minha tese. Inclusive, esse exemplo do geocentrismo em relação ao heliocentrismo, né, inicial na minha tese, para demonstrar que nós estamos vivendo, nesse momento, um rompimento paradigmático. Claro que essa é a ideia essencial, mas eu desenvolvo essa ideia com base na filosofia da ciência, na estrutura das revoluções científicas. Mas aqui está, na essência, aquele pensamento que Paulo Fernandes tinha, e eu só vim a conhecer agora, porque senão, com certeza, eu teria citado o livro dele, né, na minha tese, como farei isso em edições futuras do livro, certamente, mas algo real, algo necessário, algo efetivo, que é justamente a substituição do paradigma antropocêntrico para o paradigma alien. E como dizem por aí, Josélio, pode mudar lá. Por último, mas não menos importante, tcharam! A mensagem final do comandante Ashtar Sheran ao planeta Terra. Consta da tese também, mas eu dei um destaque justamente porque é uma mensagem muito poderosa, pessoal. Ashtar Sheran, então, se dirige aos amigos do planeta Shan, a Terra, e fala em nome de todos. Então, falo, para usar a expressão correta aqui, em nome de todos nós, que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Shan. Esse ingrato aí, estou na dúvida, quem sabe a professora Ana possa depois nos explicar o que significa. Mas, de qualquer forma, né, ele continua, seria um imenso alívio para nós, sob formas etéricas, formas que nos é possível utilizar, pudéssemos aterrissar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absurda discórdia e ao ódio irreconciliáveis que anulam o esforço comum à paz. Seria um imenso alívio para nós, diz o comandante Sheran. As instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. É como uma primeira diretriz lá de Jornada nas Estrelas. Então, as instruções e os princípios nos impedem de agir assim. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes da Terra deve proceder ou preceder a nossa entrada maciça em cena. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes. Ou seja, em nível coletivo, a humanidade tem que querer que aconteça isso. São as palavras aqui do comandante. Um grande número de mortais suficientemente inteligentes põe continuamente em movimento ondas de pensamento e de sentimentos destrutivos. Então, está
se referindo à necessidade de elevar o grau, o nível vibracional dos humanos. Nós, os homens do espaço, seja qual for o modo em que possamos temporariamente servir, temos o compromisso pelo juramento mais solene de manter as leis universais, únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. Então, aqui ele se designa, né, se autodenomina um homem do espaço. E por aí vai, pessoal. É uma mensagem muito poderosa, onde o comandante Chiran se declara, né, como um membro desse exército de defesa e libertação. Inclusive, então, segundo outras fontes, Ramatis, inclusive, que nos reportam sobre a existência e o trabalho de Ashtar Chiran e sua equipe, ou seu exército, vamos dizer, a proteção envolve não apenas o planeta Terra, mas todo o sistema solar. Proteção em relação ao quê? A outras raças que não se pautam propriamente ainda por esses belíssimos princípios expostos ao nosso contatado Paulo Fernandes. Não vou dizer que sejam malignas essas raças, talvez ignorantes num certo sentido, ou talvez menos evoluídas em grau moral e espiritual do que em nível tecnológico, mas a própria ufologia, a própria casuística ufológica nos mostra a presença de raças não tão pacíficas e harmoniosas assim. De qualquer sorte, a missão, o trabalho de Ashtar Chiran e sua equipe é de defesa e libertação. Trata-se propriamente de um exército, vamos referir desse modo, embora pregue o princípio do amor, mas tem como, tem meios, tem força para defender as raças, os planetas tutelados, vamos por assim dizer. E a mensagem se encaminha, então, para a necessidade de uma transformação iminente individual e coletiva. Nos próximos anos, haverá milagres e vocês irão revisar as suas concepções sobre a natureza e a metamorfose. É inevitável uma era de purificação. Vocês bem sabem, antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Qual é o sistema mais perfeito? Aquele que virá justamente quando a humanidade conseguir atingir esse degrau evolutivo em nível espiritual, para que então possa ocorrer esse tão almejado contato público e ostensivo e formal. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco. Então ele conclui, né? Salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolhemos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejarmos manter contato. No entanto, seria de uma grande ajuda se vocês quisessem manter em relação a nós sentimentos amistosos e de confiança e pensamentos de boas-vindas. De modo que isso nos leva também a uma constatação, uma reflexão final aqui no tocante à apresentação do trabalho de Ashtar Chiran, que é o de Paulo Fernandes, quero dizer, né, do qual o pensamento dos irmãos do espaço é central, no sentido de ter cuidado com muitas mensagens que hoje vêm como se fossem provenientes do comandante ou até de outros comandos também, porque é necessário verificar a fonte, se essa água é pura ou impura, qual o interesse que move o mensageiro. E a gente sabe que muitas vezes, ou a grande maioria, o grande volume de informações que tem a respeito desse tema é imprestável. Eu mesmo
buscando me preparar minimamente, né, para esse nosso encontro de hoje, eu fiz uma busca aí na internet, uma pesquisa, e verifiquei assim coisas absurdas, simplesmente. Olhando a minha concepção, a minha ideia, né? Então, é preciso filtrar. Uma última observação só, pessoal, que tem a ver direto com a exopolítica, de que não foi referida diretamente ainda. Nossa, isso eu já falei, Cássia, é a respeito da confederação, né? Confederação Intergaláctica, que é uma estrutura de governo que espelha o ideal da exopolítica. Quando a Terra chegar nesse momento, então, ela vai se integrar a uma comunidade estelar, de modo que, para isso, nos preparamos. Agradeço a paciência e a atenção de todos e fico à disposição de vocês. Uma clássica saudação novamente do povo. Vida longa e próspera. Obrigado. Obrigada, professor. Sensacional, sensacional. Gratidão mesmo por sua leitura, sua interpretação do livro de Paulo. E a gente está aqui com várias mensagens. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, deixa aqui que professor, a gente encaminha para ele. A gente vai avançar um pouquinho no nosso tempo, porque nós iniciamos 10 minutos depois. Mas eu tenho aqui as mensagens do Marcos Correia. Marcos Correia, estimado amigo e irmão Floritasca, quantas mensagens valiosas e fraternas. É isso aí, tem esse espírito da fraternidade aí nas mensagens. Felipe Casimiro, que bom que você está aqui. Ele diz que sensacional poder conhecer mais sobre Paulo Fernandes e as mensagens dos irmãos cósmicos. Comprarei este livro. Felipe, deixa a gente fazer logo um esclarecimento para você. Esse livro, ele fisicamente, ele foi editado 2 vezes, em 1986 e depois em 1992. As 2 edições estão esgotadas, tá? Mas a gente está preparando aí uma nova edição em e-book esse ano ainda, né, Ana? A gente deve ter esse livro aí, tá? E a gente vai anunciar aqui no nosso canais, com certeza. Eduardo Baião Pimenta, muito obrigada por estar aqui. É muito legal mesmo essa história do Paulo Fernandes, o contato dele. Nice, que bom que você veio também, e você, Coriolano, né, o Felipe Casimiro. A gente está saudando aqui já, professor Flori, os nossos cosmonautas. Juraci Ribeiro, é o seguinte, tá, você não pegou o início da palestra, mas está aqui na nossa playlist, tá? Do canal Unicósmica. E se vocês gostaram, deem um like aqui e compartilhem, tá? Amigos. Bem, agora a gente vai também, deixa eu saudar aqui também o Elione Medeiros, o Klaus, que bom que vocês estão aqui. Andréa Ruff apareceu aqui. Esther Magalhães Ferreira, Ana, sabe quem é? Conheço, sim. Poesia pura essa menina. Denise Barbosa, Áurea Maria, muito bom. Então é isso, pessoal. Os que deixaram mensagens aqui estão saudados, vocês que estão assistindo depois. E é isso. Tendo perguntas, a gente já encaminha nesse momento. Se não, vamos seguir agora com um comentário de Ana Santos. Eu sei que ela tem muitos, mas Ana vai conversar aí com o professor Flori. Cássia, realmente, professor Flori, esse trabalho deste livro, realmente ele dá um curso para a gente trabalhar a questão da educação cósmica, né? E aí a gente percebe realmente aí o tema das corretas relações e como nos relacionarmos com esses seres e ouvirmos com atenção e com amor o que eles têm para nos dizer. Porque Paulo sempre dizia isso. O disco voador é importante, mas mais importante é quem está dentro dele. Ele falava isso textualmente para nós e o que tem a nos dizer. Então, a gente percebe realmente que nesse livro, quantas instruções foram dadas, e é um verdadeiro manual, como o senhor falou, para o nosso relacionamento, não só entre nós, mas também um grande treinamento para sabermos nos relacionarmos com essas civilizações de fora.
E uma vez eles disseram em uma das cartas dele, dizendo o seguinte: como que vocês vão confiar em nós se vocês não confiam em vocês? Então, são processos, né, que vão sendo desencadeados. Essa mensagem de Astaxerã à Terra foi uma mensagem que eu me recordo quando ela chegou lá no centro de estudos. Nós tínhamos uma pessoa, uma grande amiga, que era até da Ordem Rosa Cruz. E numa viagem dela, ela encontrou essa mensagem na França e trouxe e entregou a Paulo. Porque, ao final, eles dizem: reimprimam esta mensagem em todas as línguas e distribuam com todos os educadores e dirigentes. Reprodução autorizada em todos os países. Então, foi Paulo Fernandes providenciou a tradução, porque ela estava em francês, para poder fazer essa divulgação, e por isso foi colocado também no livro, devido, né, à riqueza de palavras, à riqueza de sentimento, de tudo, né? O visual tão grande do nosso planeta e o que eles falam para nós. Foi isso que aconteceu com a mensagem de Astaxerã à Terra. Eu estou falando isso para deixar bem claro que não foi uma comunicação através de Paulo Fernandes, e sim uma comunicação que chegou às mãos dele, e devido ao fato de pedir para reimprimir, foi o que ele providenciou imediatamente, né, com toda a presteza como ele tinha, né, sobre o trabalho que ele desenvolvia. Então, eu fiquei muito assim agradecida, e estou, e ficarei eternamente agradecida, professor, pela forma com que o senhor colocou todo o comentário que fez deste trabalho. A gente percebe, né, a solenidade que o senhor leva ao olhar uma obra dessa. E nós temos outro livro nosso, que é Mensagens Cósmicas também, que eles trazem um manancial de informações para nós, e outros materiais ainda que ainda vamos divulgar, mas que, infelizmente, né, a gente tem a dizer que essas mensagens não foram realmente de tantos outros canais que chegaram à Terra. Eu falo das mensagens sérias, e não como muitas que eu vejo também na internet, que é 90% a gente não tem assim essa credibilidade na informação que é dada. Então, infelizmente, nada disso foi escutado, nada disso foi observado, coisas em relação à natureza e tudo, e que hoje nós estamos vendo a situação que nós estamos atravessando no planeta. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de comunicação, e sim de descaso, e talvez assim por questões preconceituosas, né, também, que existe em torno disso, porque nós sabemos o que significa levar esse trabalho, e a gente sabe que ainda, infelizmente, ainda existe muito preconceito em torno dessas falas tão especiais de tantos que passaram nesse nosso planeta e que trouxeram tão belas informações para nós. Mas tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu momento de revelação. Eu acredito que hoje a situação já é outra, né? Porque já realmente as pessoas têm observado e percebido, né, a essas informações que foram dadas para todos nós em vários lugares, em vários centros fidedignos, e que realmente não foram dadas a devida atenção sobre o trabalho. Mas vamos continuar fazendo, vamos continuar levando essas informações. Nós pretendemos também agora, nos nossos trabalhos, nas terças cósmicas, trazer realmente aquilo que nós temos de informação para passar para as pessoas que nos acompanham, né? Mas vamos continuar com o nosso trabalho e informando, né, aquilo que nós temos condições de fazer. Então, eu quero agradecer, professor Tasca, mais uma vez, pela sua participação e pela forma tão gentil como o senhor falou, que gostaria de falar sobre o caso Paulo Fernandes, e eu fiquei feliz e muito agradecida de ter escutado isso.
Muito obrigada, gratidão mesmo. Então, nós estamos felizes porque estamos às portas do 17 de setembro nosso, que é 50 anos de atividades na nossa casa. Começamos oficialização em 73. Eu cheguei no SES em 1974 e tive a oportunidade de conhecer Paulo Fernandes, embora por pouco tempo, 7 anos, mas que representou também muito na minha vida pessoal e de muitas pessoas que passaram naquela casa e que hoje até não estão fisicamente, mas que quando se encontram com a gente, diz para a gente, eu não consigo esquecer do SES. Então, é isso que nos alegra e nos deixa muito felizes. Muito obrigada, professor Tasca. Que maravilha. Eu agradeço a oportunidade de participar desse momento tão especial também do Centro. Muito obrigada. 50 anos será inesquecível. É isso aí. Vamos pegar esse gancho aí. Professor, parabéns, viu, pela seriedade, pela riqueza da sua interpretação do livro de Paulo. Eu gostei, sobretudo, da seleção daquela frase, daquela mensagem que diz que o amor é o medicamento para a humanidade. A gente vê essa humanidade tão adoecida, né? Esse planeta em convulsão, clima em convulsão, o planeta em evolução, e nossa humanidade, né, sofrendo do que o Papa Francisco chamou certa vez de globalização da indiferença. Então, realmente, só amor mesmo para salvar a gente, né? Então, vamos seguindo, gratidão. Eu acho que a sua sugestão aí, sua ideia de fazer um seminário é muito boa, viu? A gente vai pensar nisso. E, com certeza, nós já temos aqui um professor, né, Ana? Com certeza. Do nosso seminário. Com certeza, ele já é nosso professor há algum tempo. Ele já é. Então, pessoal, professor Tasca, mais uma vez, gratidão. Tudo de bom, viu? Paradigma Alien e a mensagem que Paulo Fernandes captou, as mensagens que ele captou, estão muito afinadas, e a gente vai seguindo juntos aí, viu, para a gente tocar essas consciências. Bem, gratidão. Eu vou finalizar, mas a gente vai finalizar, né, Ana, terminando aqui com essas cósmicas, né? Gratidão já ao professor. E vamos também apresentar a você que está ouvindo, está assistindo a gente aqui, um vídeo que é falando um pouco dessa história do SEAS, que Paulo iniciou com este contato que você acabou de ver, tá certo? Então, nossos agradecimentos a você que acompanhou aqui com a gente, que nos dá a alegria também de encontrar com a gente aqui na nossa playlist. Acompanhe a nossa programação pelo Instagram e Facebook, @unicósmica, e até o nosso próximo evento. A gente vai finalizar com o vídeo. Obrigada, Jocélio, você que está aí no comando aí da sala. E, professor, até a próxima. Ana, muito boa noite, até a próxima também. Opa, saudação, professor Tassi.
Muito bom.